Meu nome é Maria Oliveira. Tenho 68 anos e minha própria filha me expulsou da casa que eu ergui com meu suor e determinação para instalar sua noiva e a família dela. Mas o que ela não sabia era que eu guardava um trunfo que viraria o jogo de uma vez por todas. Imagine a cena. Depois de 35 anos trabalhando como costureira e empreendedora, montando meu ateliê do zero, peça por peça, minha filha Sofia chega numa quarta-feira chuvosa e diz que preciso sair porque a família da noiva dela precisa de um teto. Assim, sem rodeios, como se eu fosse uma relíquia esquecida no sótão. Mãe, entenda, eles estão passando por dificuldades e você pode ir para aquela residência assistida perto do mercado. Lá vai ser melhor para você, com cuidados profissionais. Palavras que cortaram mais fundo que as agulhas que furaram meus dedos ao longo dos anos, costurando vestidos para pagar a faculdade dessa mesma filha que agora me via como um peso morto. Mas aqui entra o twist. Eu nunca contei a Sofia sobre os investimentos que fiz há 15 anos em startups de tecnologia, ações que explodiram com a revolução digital, nem sobre a rede de contatos que construí silenciosamente, transformando meu hobby em uma fortuna discreta. Enquanto ela falava, eu a olhava e pensava: filha, você não faz ideia do que acabou de desencadear. Naquela noite, arrumando malas no quarto onde criei sonhos e superei noites insones, decidi algo que mudaria tudo. Não iria para residência alguma, não ficaria calada e, acima de tudo, não deixaria que minha filha e sua nova família ficassem com o que tanto me custou sem saber o que realmente perdiam. No dia seguinte, quando Sofia veio me buscar, eu já havia feito contatos cruciais. Ligações que ela jamais imaginaria, que reescreveriam essa narrativa para sempre. Porque uma coisa é desrespeito por ignorância, outra é sabendo o impacto. E minha filha estava prestes a aprender a diferença. Ouça até o fim e me diga o que faria no meu lugar. Conte também de que cidade você me escuta. Para entender bem, preciso voltar ao começo, porque nem sempre fui essa senhora que a filha quer despachar como um pacote incômodo. Cheguei a esta cidade há 45 anos, vinda do interior com meu marido Paulo, que Deus o tenha. Sem um centavo, mas com uma vontade de ferro. Comecei costurando para vizinhas, remendando roupas, enquanto Paulo trabalhava em uma fábrica. Aos poucos, transformei nossa garagem em ateliê, comprando máquinas usadas, tecidos no atacado. Maria, isso vai dar certo, eu dizia a mim mesma nas madrugadas, pedalando a máquina velha. Quando Sofia nasceu, eu já tinha clientes fiéis. Lembro de costurar vestidos de festa enquanto ela brincava no chão com retalhos. Filhinha, um dia isso tudo será seu, sussurrava, imaginando um império. Trabalhei incansavelmente, de dia no ateliê, de noite em casa, fins de semana em feiras. Cada real ia para aluguel, depois para comprar o terreno, erguer paredes. Sofia cresceu vendo isso, ajudando a enrolar linhas aos 10 anos. Mãe, quando vou ter minha própria máquina? Perguntava. Paguei seus estudos, colégio particular, curso de administração. Enquanto eu costurava até os olhos arderem, ela se formava. No dia da formatura, fiz uma recepção no ateliê, orgulhosa. Olhem, minha filha, a administradora. Paulo morreu há 20 anos, de um infarto repentino. Cuidei dele até o fim, vendendo peças extras para pagar remédios. Sofia ajudou, mas quem velou noites fui eu. Depois ela se mudou. Mãe, preciso de espaço? Entendi, mas a casa ecoava vazia. Ela visitava esporadicamente, contando de seu emprego em uma empresa de marketing. Quando conheceu Isabel,
Trouxe-a para jantar. Parecia uma moça ambiciosa, mas pensei: se Sofia escolheu, deve ser boa. Casaram-se, adotaram um cachorro, mas as visitas rarearam. Eu fazia brinquedos de pano para o pet, cozinhava pratos favoritos, mas tudo se espaçou. Agora, após tudo, Sofia me expulsa para abrigar a família de Isabel, gente que nunca contribuiu. Mas havia segredos que Sofia ignorava, prestes a emergir dolorosamente. O distanciamento veio aos poucos, como uma costura que desfia devagar até rasgar. Após o casamento, Isabel influenciava. Visitas curtas, desculpas constantes. Mãe, Isabel tem enxaqueca, melhor irmos. Eu tentava ser a sogra amável, mas Isabel me fazia sentir intrusa. Presentes meus eram recebidos com desdém. Ah, Maria, não precisava, mas isso é tão artesanal. Uma vez fiz uma manta personalizada para o aniversário delas. Isabel comentou: que rústico, melhor guardar. Sofia parou de defender, até concordava. Mãe, não se esforce tanto. Visitas viraram raras. Eu ligava, mas estamos ocupadas. Fui visitá-las uma vez. Isabel atendeu fria. Maria, surpresa. Sofia está no trabalho. O cachorro latia animado, mas ela não me convidou a entrar. Digo que veio. Voltei de ônibus me sentindo rejeitada. Sofia nunca tocou no assunto. Festas viraram protocolos. Chegavam tarde, saíam cedo. Vamos à família de Isabel. No meu aniversário de 65, esperei em vão. Ligaram à noite. Parabéns, mãe. Tivemos imprevisto. Comi bolo sozinha, questionando falhas como mãe. Agora, Sofia me expulsa por amor familiar. Mas meus investimentos secretos mudariam isso. Enquanto Sofia via uma idosa dependente, eu havia sido visionária. Há 15 anos ouvi de clientes sobre startups tech. Sem estudos formais, mas com intuição afiada, investi poupado em apps de entrega e fintechs. Colegas riam. Maria, isso é risco? Mas guardei, via crescer com a pandemia. Conta secreta no banco digital. Nem Paulo soube? Planejava surpreender Sofia. Filha, seu futuro está garantido. Mas Paulo se foi antes. Adiei para o casamento dela. Valores explodiram, ofertas de aquisição chegavam. Não vendi, esperando um momento. Há 2 anos, uma venture capital ofereceu milhões por minhas participações. Esperei, pensando em orgulhar Sofia. Nunca imaginei usar para lição. Naquela noite pós-anúncio, revisei portfólio. Fortuna que me faria rica. Tristeza. Dinheiro para a família viraria ferramenta de justiça. Se fosse você, o que faria? De repente, Sofia aparecia diariamente, com Isabel e família, medindo a casa. Mãe, apresento Dona Clara e seu Manuel, pais de Isabel. Eles inspecionavam. Que espaço amplo, Maria, ideal para nós. Sofia fingia carinho. Mãe, quer chá? Isabel sorria falso. Você parece bem. O cachorro latia confuso. Sofia mostrou folhetos da residência. Olha, atividades, cuidados 24 horas. Custa quanto? Perguntei. Não se preocupe, sua aposentadoria cobre. Falsa generosidade. Uma tarde, Sofia trouxe caixas para embalar suas coisas. O que deixar? Indaguei. Móveis ficam, cuidamos. Cuidados para eles usarem. Sorri internamente. Ignoravam o vendaval. Liguei para a corretora. Aceito oferta pelas ações, feche rápido. Em uma semana? Sim, ou chamo concorrentes. Funcionou. Ao banco.
Transfira tudo para a nova conta. Ao advogado amigo: preciso de orientação delicada. Expliquei tudo. Ele: Maria, você é astuta. Vamos planejar a lição. Semana seguiu normal. Eles faziam planos. Reformaremos a cozinha. Ouvi Isabel ao telefone. O velho, ateliê, vira quarto. Maria, sai logo. Sábado, levantei cedo. Liguei ao advogado. Execute. A prima, em outra cidade. Posso ficar uns dias? Claro, Maria. Sofia chegou animada. Dia da mudança. Pais de Isabel com caminhão, acomodando itens. Cuidado com a máquina de costura. Às 10 horas. Ora, mãe. No carro à residência, Sofia tagarelava. Vai adorar. Chegamos. Cheiro de remédio. Enfermeira. Bem-vinda. Meu telefone tocou. Advogado. Papéis enviados. Mandei mensagem grupal a vizinhos. Filha, me interna. Para a família de noiva. Sou rica. Fiquem atentos. Às 11 horas, Sofia recebeu ligação de Isabel. Papéis chegaram. Ela empalideceu. Não abra. Correu embora. Esperei. Vizinhos ligavam. Caos na casa. Sofia voltou desfeita. Mãe, é verdade? Mostrei documentos, investimentos, venda, doação, 60% a caridade, 40% a netos futuros em trust. Para você, a lição. Ela chorou. Não sabia. Exato. Nunca se importou. Meses sem contato. Morei com prima, comprei apartamento, fiz yoga, voluntariado em orfanato. Conheci amigos, nova parceira. Não, foquei em mim. Família de Isabel brigou, saiu. Sofia sozinha, arrependida. Ligações pedindo conversa, ignorei. 1 ano depois, ajudo startups femininas. Vida nova, paz. E você, de onde escuta? Enquanto os dias se transformavam em semanas na minha nova rotina na capital, comecei a notar como pequenos rituais cotidianos podiam curar feridas profundas, aquelas que a gente acha que vão sangrar para sempre. Acordava com o sol filtrando pelas persianas do apartamento que comprei à vista. Um lugar modesto, mas meu, com uma varanda onde plantava ervas e flores que nunca tive tempo de cultivar antes. Ali, bebia café forte, sem pressa, folheando os jornais ou ouvindo podcasts sobre empreendedorismo feminino, algo que me fascinava agora que tinha tempo para explorar. Rosa, minha prima, morava a poucas quadras dali e virava e mexia, aparecia com um bolo caseiro ou uma história engraçada do seu clube de bridge. Maria, você está florescendo como aquelas orquídeas que você insistia em salvar no interior. Ela brincava. E eu ria, porque era verdade. Aos 68 anos, estava descobrindo camadas de mim mesma que haviam ficado soterradas sob anos de costuras intermináveis e obrigações familiares. No orfanato, onde me voluntariava 3 vezes por semana, as crianças me chamavam de Tia Maria das Histórias, porque eu chegava com sacolas de retalhos coloridos e transformava aquilo em bonecos, máscaras ou até fantasias improvisadas para as brincadeiras delas. Uma menininha chamada Luana, de olhos curiosos e cachinhos rebeldes, grudava em mim como cola. Tia, me ensina a costurar como você. Quero fazer um vestido para minha boneca que nem o seu ateliê fazia. E eu ensinava, pacientemente, guiando aquelas mãozinhas pequenas na agulha e linha, sentindo uma alegria pura que não experimentava desde que Sofia era pequena e me ajudava a dobrar tecidos. Aquelas tardes me faziam refletir. Quantas vezes eu havia costurado sonhos para os outros, esquecendo os meus. Agora, com parte da fortuna das ações vendidas,
eu financiava um programa de alfabetização criativa no orfanato, misturando leitura com artesanato. Os diretores me diziam: Senhora Oliveira, você não imagina o impacto que isso causa nesses pequenos? Mas eu imaginava, sim. Via nos sorrisos deles o reflexo do que poderia ter sido com meus próprios netos, se é que eu os teria um dia, já que Sofia e Isabel pareciam mais focadas em carreiras do que em filhos. Falando nelas, as notícias do bairro antigo chegavam como ecos distantes, através de ligações esporádicas dos vizinhos que eu havia alertado com aquela mensagem coletiva no dia da mudança. Dona Teresa, a fofoqueira oficial da rua, me atualizava com detalhes vívidos. Maria, sua filha, tá uma pilha de nervos. Os pais da Isabel duraram nem um mês inteiro naquela casa. Brigavam por tudo. O cachorro latindo, a comida no fogão, até pela posição dos móveis que você deixou. Isabel gritava que a mãe dela era controladora e a sogra retrucava que a nora era preguiçosa. No fim, os velhos pegaram as malas e foram para um apartamento alugado na periferia, resmungando que aquela casa tem energia ruim. Eu ria baixinho, imaginando a ironia. A casa que eu ergui com amor virando palco de discórdias alheias. E Sofia? Ah, Sofia estava colhendo os frutos da própria semente. Sem os suegros para ajudar com as contas que eles nunca ajudaram de verdade, ela e Isabel se viram afogadas em despesas. O ateliê no fundo do quintal, que eu havia deixado intacto como uma relíquia, virou alvo de discussão. Isabel queria transformá-lo em home office moderno, mas Sofia hesitava, talvez por um resquício de culpa. Elas tentaram vender algumas das suas máquinas antigas, Maria, contou-me o seu João, o eletricista que consertava minhas linhas de produção antigamente. Mas ninguém quis comprar. Diziam que eram peças de museu. No fim, guardaram tudo no sótão, acumulando poeira. Poesia cruel. Minhas ferramentas de luta virando entulho para elas. Uma noite, enquanto eu preparava um chá de camomila na varanda, o telefone tocou com um número familiar. O de Sofia. Era a primeira ligação direta desde o confronto no hall da residência assistida. Hesitei, mas atendi, curiosa para ver que máscaras ela usaria agora. Mãe, é você? Graças a Deus atendeu. A voz dela tremia, não de raiva, mas de algo que soava como desespero genuíno. Filha, o que foi? Emergência? Eu mantive o tom neutro, como se falasse com uma cliente antiga. Ela desabafou. Isabel e ela estavam brigando feio, culpando uma a outra pelo desastre da herança. Ela diz que se eu tivesse sido mais próxima de você, teria descoberto sobre os investimentos antes, que eu fui burra em não perceber que você era esperta assim. Esperta. Como se minha visão para negócios fosse uma traição, não uma virtude que eu tentei passar para ela nas noites em que explicava orçamentos e lucros no ateliê. E você, Sofia, o que acha? Perguntei, sentindo uma pontada de pena misturada com resolução. Silêncio do outro lado, depois um soluço abafado. Acho que errei, mãe. Errei feio. A casa parece vazia sem você. E agora com as brigas. Isabel ameaça ir embora. Eu poderia ter dito algo reconfortante, como as mães fazem por instinto. Mas, em vez disso, falei a verdade crua. Talvez ela vá mesmo, filha. Relações construídas em conveniência desmoronam quando o conveniente some. Lembra quando eu te ensinei a costurar uma bainha? Se o ponto for fraco, o tecido rasga na primeira puxada.
Ela chorou mais, pedindo para me ver, mas eu recusei. Ainda não, Sofia. Preciso de tempo para costurar minha própria vida de volta. Desliguei e, pela primeira vez, não me senti culpada. Senti alívio. Nos meses seguintes, mergulhei em projetos que me faziam sentir viva de maneiras inesperadas. Com o dinheiro seguro na nova conta, investi em uma pequena rede de mentoria para mulheres empreendedoras do interior, como eu havia sido um dia. Via videoconferências, orientava costureiras iniciantes sobre como diversificar. Não fiquem só nos vestidos, pensem em e-commerce, em parcerias com apps de moda sustentável. Uma delas, uma jovem chamada Beatriz, de uma cidadezinha remota, me mandou um vídeo de sua primeira venda online. Tia Maria, foi graças aos seus conselhos sobre investimentos em estoque inteligente. Aquilo me enchia o peito mais do que qualquer reconhecimento familiar. No clube de yoga que frequentei, conheci um grupo eclético. Aposentados como eu, viúvos buscando equilíbrio, até uma ex-advogada chamada Helena, que virara instrutora após um divórcio traumático. Maria, você tem uma resiliência de aço, ela dizia durante as poses de guerreiro. Conte mais sobre essa reviravolta com sua filha. E eu contava-na aos poucos, transformando a dor em lições compartilhadas. Uma tarde, durante uma sessão ao ar livre no parque, Helena me convidou para um retiro de fim de semana em uma chácara nas montanhas. Vai ser meditação, caminhadas e conversas profundas. Você merece isso. Aceitei. E lá, em meio a fogueiras e estrelas, abri o coração sobre Paulo, sobre os anos de luto solitário, sobre como Sofia havia sido minha âncora e depois minha âncora afundando. As outras mulheres escutavam, partilhavam suas próprias histórias de traições familiares. Uma perdeu a casa para um irmão ganancioso. Outra foi ignorada pelos filhos após enviuvar. Somos como tecidos remendados, eu disse. Mas os remendos nos tornam mais fortes, não mais fracos. Voltando do retiro, me sentia renovada, pronta para o próximo passo. Visitar o orfanato com uma surpresa. Comprei máquinas de costura portáteis e organizei uma oficina gratuita para as crianças maiores. Luana foi a estrela. Costurou uma bolsinha irregular, mas com tanto orgulho que seus olhos brilhavam. Tia, isso é para você guardar seus segredos. Ela me entregou e eu guardei ali uma foto antiga de Sofia bebê, um lembrete de que o amor não some, só se transforma. Enquanto isso, as fofocas do bairro evoluíam. Sofia havia colocado a casa à venda. Não aguenta as dívidas sozinha, Maria, disse Dona Teresa. Isabel foi embora de vez, levou o cachorro e metade das coisas. Sua filha está morando num apartamento minúsculo agora, trabalhando dobrado para pagar tudo. Parte de mim doía por ela, afinal era carne da minha carne. Mas outra parte via justiça poética. A casa que ela cobiçou virou fardo. Uma carta chegou pelo correio, escrita à mão por Sofia. Mãe, não sei onde você está, mas preciso dizer que sinto falta, não da casa, não do dinheiro, mas de você. Me perdoe por não ver o quanto você era incrível. Li e reli, mas não respondi imediatamente. Em vez disso, marquei uma viagem solo para o litoral, algo que Paulo e eu sempre sonhamos, mas nunca fizemos. Na praia, caminhando pela areia ao amanhecer, pensei em como as ondas apagam pegadas antigas para dar espaço a novas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. Como está a funta aventura? Lembre, você é a costureira da sua própria jornada agora. Sorri
respondendo com uma foto do mar, remendando o horizonte um ponto de cada vez. De volta à capital, decidi que era hora de estender uma oliveira, mas com condições. Liguei para Sofia. Filha, vamos nos encontrar num café neutro, sem Isabel, sem dramas. Ela aceitou, e no dia marcado, lá estava ela, mais magra, olhos cansados, mas com um vislumbre da menina que eu criei. Mãe, você está radiante, disse surpresa. Contei sobre minha nova vida, o voluntariado, os investimentos em mentoria, os amigos. Não doei tudo por raiva, Sofia. Fiz por mim para construir algo maior que uma herança monetária. Ela baixou a cabeça. Eu fui egoísta, influenciada por Isabel e pela pressão do trabalho. Achei que você precisava de cuidados, mas era eu quem precisava aprender a cuidar. Conversamos horas, lágrimas misturadas a cafés. No fim, disse, não volto para a casa antiga, mas podemos reconstruir algo novo, devagar. Ela concordou, e pela primeira vez em anos, um abraço sincero selou o começo de uma costura delicada. Mas eu sabia, os pontos seriam testados com o tempo. Hoje, aos 69, ajudo a expandir o programa de mentoria para cidades vizinhas. Viajo com Helena para retiros e visito Luana no orfanato, que agora sonha em ser designer. Sofia vem me ver mensalmente, sozinha, trazendo flores ou retalhos que encontra. Mãe, me ensina de novo a investir inteligente? Ela pede e eu ensino, mas com lições sobre gratidão embutidas. A vida não é um padrão fixo, é um tecido fluido, pronto para ser reinventado. E se você, que me ouve, está passando por algo parecido, lembre, os trunfos não são só cartas na manga, são as escolhas que fazemos quando o mundo nos vira do avesso. De que canto do mundo você reflete sobre isso? À medida que os encontros com Sofia se tornavam mais frequentes, como fios entrelaçados em uma tapeçaria improvisada, eu notava sutilezas que revelavam camadas ocultas na nossa relação fraturada. No terceiro café que marcamos, em um boteco escondido nas ruelas da capital, ela chegou carregando uma sacola de papel pardo, os olhos avermelhados de noites mal dormidas, mas com um sorriso tentativo que lembrava a adolescente que um dia me confessara medos sobre o futuro. Mãe, trouxe isso para você, disse, estendendo a sacola. Dentro, retalhos de tecidos que eu reconhecera de imediato, sobras do meu antigo ateliê, padrões florais que costurei para vestidos de noivas anos atrás. Encontrei no sótão quando esvaziei a casa. Achei que você poderia usar no orfanato. Foi um gesto pequeno, mas significativo. Não um pedido de perdão explícito, mas uma ponte construída com fragmentos do passado. Sentei-me à mesa de madeira gasta, o aroma de pão de queijo fresco misturando-se ao barulho de talheres, e perguntei: e a casa? Vendida de vez? Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Sim, para um casal jovem que quer reformar tudo. Peguei o dinheiro e paguei dívidas, mas sobrou pouco. Isabel levou sua parte no divórcio. Sim, mãe, nos separamos de vez. Ela disse que eu era tóxica por priorizar família errada. Ironia fina. A mesma Isabel que me via como estorbo, agora rotulava Sofia de tóxica. Não ri, mas senti um eco de justiça, como quando uma costura torta se endireita sozinha após anos de tensão. E você, filha? Como está lidando com isso tudo? Ela suspirou, traçando círculos no copo de suco. Trabalhando em uma agência menor agora, nada glamouroso. Às noites, penso no que perdi. Não só a herança, mas você. Lembro das vezes que te ignorei, das desculpas esfarrapadas. Por quê, mãe? Por que
deixei Isabel me influenciar tanto? Expliquei, com voz baixa, para não atrair olhares curiosos dos fregueses ao redor. Às vezes, filha, a gente se apega a quem promete um futuro brilhante, ignorando as raízes que nos sustentam. Eu fiz o mesmo no início, com clientes que pagavam bem, mas tratavam mal. Aprendi a cortar laços ruins. Nossa conversa fluiu para águas mais profundas. Ela confessou medos de solidão, de repetir padrões da infância. Paulo, ausente no trabalho, eu sempre costurando. Você era forte demais, mãe. Achei que não precisava de mim. E eu, pela primeira vez, admiti fraquezas. Precisei sim, Sofia, mas aprendi a não depender. Saímos dali com um plano vago. Ela viria me ajudar no orfanato uma vez por mês, costurando com as crianças. Vai ser terapêutico, brincou ela. E eu concordei, sentindo os primeiros pontos de uma reconciliação se formando. Mas a vida, caprichosa, como um tecido que encolhe-te na lavagem, trouxe surpresas logo em seguida. No retiro seguinte com Helena, nas montanhas enevoadas onde o ar cheirava a eucalipto e terra úmida, recebi uma ligação inesperada durante uma caminhada solitária por uma trilha de pedras irregulares. Era Beatriz, a jovem empreendedora que eu mentorava virtualmente. Tia Maria, você não vai acreditar. Uma investidora grande viu meu site e quer comprar 30% da minha marca de roupas sustentáveis. Tudo graças aos seus dicas sobre escalar produção sem perder a essência artesanal. Meu coração acelerou como o de uma menina em sua primeira venda. Parabéns, Beatriz. Mas lembre, negocie com cuidado, leia as letrinhas miúdas. Desliguei e me apoiei em uma árvore antiga. Folhas sussurrando ao vento, pensando em como meus trunfos, não só o dinheiro, mas o conhecimento acumulado, continuavam a frutificar em vidas alheias. Helena, que me alcançou ofegante com sua garrafa d'água, notou minha expressão. Boas novas? Contei e ela sorriu, os cabelos grisalhos dançando na brisa. Você está tecendo uma rede, Maria, não só de negócios, mas de legados. O retiro se desenrolou em sessões de meditação guiada, onde visualizávamos feridas como rasgos em panos, remendando-as com linhas de luz imaginária. Uma noite, ao redor de uma fogueira crepitante, compartilhei mais sobre Sofia. Ela está voltando mais devagar. Medo de que seja por interesse residual. As mulheres do grupo, uma mistura de professoras aposentadas, artistas e executivas cansadas, ofereceram perspectivas variadas. Filhos voltam quando veem o vazio que deixaram, disse uma, mas proteja seu coração, costure uma armadura invisível. Voltei à capital revigorada, pronta para expandir a mentoria. Com o dinheiro remanescente, aluguei um espaço pequeno em um coworking criativo, transformando-o em hub para workshops presenciais. Ateliê das visionárias chamei com máquinas modernas ao lado das antigas que resgatei da venda da casa. Sim, comprei de volta algumas peças por intermédio de um vizinho. Ali, mulheres de todas as idades chegavam. Uma viúva querendo vender crochês online, uma imigrante com talentos em bordados étnicos, até uma engenheira mudando de carreira para a moda ética. Eu guiava. Comece pequeno, invista no que ama, diversifique como eu fiz com aquelas startups tech. Uma delas, uma senhora chamada Rita, de 72 anos e mãos calejadas de anos em fábricas, me confidenciou. Maria, você me inspira. Meu filho me abandonou similarmente, mas ver você renascer me dá esperança. Troquei contatos, prometendo apoio mútuo. Enquanto isso,
As visitas de Sofia ao orfanato começaram. Na primeira, ela apareceu tímida, com uma caixa de linhas coloridas. Luana a adotou imediatamente. Você é prima da tia Maria? Me ajuda a fazer uma saia para o boneco? Sofia riu, desajeitada no início, mas logo se envolveu, cortando padrões com precisão que herdara de mim. Mãe, essas crianças são incríveis. Me fazem lembrar de quando eu brincava no seu ateliê. Assenti, observando de longe. Era um teste, ver se ela persistiria ou sumiria como antes. Persistiu. Na segunda visita, trouxe doces caseiros. Na terceira, ajudou a organizar uma feira de artesanato mirim, vendendo peças para arrecadar fundos. Isso é catártico, mãe. Me sinto útil de novo. Mas nem tudo era rosas. Uma discussão veio quando ela tocou no trust que eu criara para potenciais netos. Ou, no caso, para causas. Mãe, e se eu quiser filhos agora? Mudaria algo? Respondi firme. O dinheiro vai para caridade e educação. Herança é mais que grana, Sofia. É lição. Ela engoliu seco, mas aceitou. Paralelamente, explorei hobbies novos. Matriculei-me em um curso de pintura a óleo, onde manchas de tinta substituíam agulhas. Meus quadros, abstratos com temas de renascimento, cores vibrantes sobre fundos sombrios, viraram terapia visual. Um professor, um homem chamado Carlos de Olhos Gentis e Barba Grisalha, elogiou. Maria, sua paleta conta histórias. Quer expor em nossa galeria comunitária? Aceitei e a exposição virou evento. Convidei Helena, Rosa, Beatriz e até Sofia. Na noite de abertura, com taças de vinho barato e petiscos, Sofia circulou orgulhosa. Essa é minha mãe, a artista. Pela primeira vez, senti orgulho mútuo, não unilateral, mas o passado ecoava. Dona Teresa ligou uma semana depois, voz excitada. Maria, Isabel reapareceu no bairro. Tá namorando um cara rico, ostentando nas redes. Diz que superou o erro com Sofia. Ri internamente. Ciclos se repetem, mas não mais me afetavam. Foco no presente. Viajei com um grupo de yoga para um festival cultural no interior, dançando ao som de forrós antigos, sentindo o corpo livre de amarras emocionais. De lá, mandei cartão postal para Luana. Tia, tá dançando como você faz nas festas. De volta, uma surpresa aguardava. Rita, a aluna idosa, propôs parceria. Vamos criar uma linha de roupas para mulheres maduras, confortáveis, mas chiques. Seu know-how, minha energia. Aceitei. E assim nasceu, Maduras em Flor, vendendo online com sucesso inicial. Sofia ajudou no marketing. Mãe, usei minhas skills da agência para impulsionar. Colaboração genuína, enfim. Aos 69 anos completos, celebrei com um piquenique no parque, cercada de novas e velhas conexões. Helena, meditando ao lado, Beatriz, vendendo produtos, Sofia, contando piadas ruins, Luana, correndo com um kite que eu costurei. O sol poente tingia tudo de dourado e pensei, vida não é linear, é um quilt de retalhos imprevisíveis. E se você, escutando esses entrelaçamentos, se vê em algum fio solto? De qual horizonte urbano ou rural vem sua reflexão? Enquanto o piquenique se dissolvia em risadas ecoantes e embalagens de sanduíches sendo recolhidas sob o crepúsculo alaranjado, uma brisa leve carregava o perfume de grama úmida, misturando-se ao cheiro doce das frutas que Luana insistira em espalhar. Pelo cobertor, Sofia, sentada de pernas cruzadas,
Observava o kite dançando erraticamente no céu escurecendo, seu rosto iluminado por um raro momento de serenidade que eu não via desde sua adolescência rebelde. Mãe, esse dia foi inesperado, murmurou ela, dobrando uma toalha com gestos meticulosos, como se cada vinco fosse uma tentativa de ordenar o caos interno. Assenti, recolhendo os pratos de papel, sentindo os músculos relaxados após horas de conversas leves sobre tudo e nada. Desde receitas de bolos que eu inventava no orfanato, até as loucuras do mercado de marketing que ela ainda navegava. Inesperado é bom, filha. Mantenha a trama viva. Mas, no fundo, eu sabia que aquele equilíbrio era frágil, como um bordado delicado exposto ao vento. Bastava uma rajada mais forte para desfazer os nós. Nos dias que se seguiram, o Hub, ateliê das visionárias, ganhou momentum inesperado, transformando-se em um vórtice de energia feminina que atraía não só locais, mas empreendedoras de bairros periféricos, chegando de ônibus lotados com sonhos, enrolados em sacolas plásticas. Rita, com sua vitalidade inabalável, apesar das rugas profundas, marcadas por décadas de turnos exaustivos, assumiu o papel de co-facilitadora, organizando sessões noturnas para mães solteiras que só podiam aparecer após o trabalho. Maria, olha isso! Nossa linha Maduras em Flor vendeu 50 peças na primeira semana online. Mulheres de meia idade amando as blusas com bolsos secretos para chaves e celulares. Ideia sua, né? Ela piscava, os olhos brilhando sob as lâmpadas fluorescentes do espaço, enquanto eu ajustava uma máquina que chiava como um velho amigo reclamão. Ideia coletiva, Rita, como tudo aqui. Mas internamente celebrava. Cada venda era um tijolo em uma muralha contra o esquecimento, provando que visão não envelhece, só se refina como vinho em barril de carvalho. Uma manhã chuvosa, enquanto eu misturava tintas no curso de pintura, agora uma fixação semanal onde Carlos, o professor de barba salpicada de pigmentos, me desafiava a capturar emoções em camadas sobrepostas. Recebi um e-mail de uma revista local especializada em histórias de superação. Senhora Oliveira, ouvimos falar do seu hub e da sua jornada. Queremos uma entrevista. Da costureira expulsa a mentora milionária. Ri sozinha, pincel pingando azul cobalto na paleta, imaginando as manchetes sensacionalistas. Liguei para Helena durante o intervalo, sua voz ecoando pelo telefone, como um mantra calmo. Aceite, Maria, não por vaidade, mas para inspirar outras que ainda costuram no escuro. Aceitei e a entrevista virou um furacão. Fotógrafos no Hub, perguntas sobre os investimentos tech que explodiram, sobre a lição dada à filha ingrata. Frase que corrigi imediatamente. Não ingrata, só perdida, como muitos de nós já fomos. Sofia leu a matéria online e me ligou à noite, voz entrecortada por risos nervosos. Mãe, você virou celebridade. Mas eles exageraram na parte da herança, né? Parece que eu sou a vilã de novela. Expliquei. Jornalistas tecem narrativas dramáticas, filha, mas a verdade é mais matizada como um degradê em aquarela. Ela pausou, depois confessou. Me motivou a mudar de emprego. Saí da agência. Agora, freelanço em projetos sociais, ajudando ONGs com branding. Seu exemplo me cutucou. Cutucada bem-vinda, pensei, enquanto desligava e me preparava para uma aula virtual com Beatriz, que agora expandia sua marca para exportação. Tia,
Preciso de conselhos sobre contratos internacionais. Você lidou com fornecedores estrangeiros no ateliê antigo? Sim, lidara. Tecidos da Ásia, negociações por fax nos anos 90. Orientei-a passo a passo, sentindo o ciclo se fechar. Eu, outrora, aprendiz solitária, agora farol para navegações alheias. Mas nem tudo fluía liso como seda. Uma crise surgiu quando Luana, a menininha do orfanato, adoeceu com uma febre persistente que a deixou de cama por dias. Corri para lá com sopas caseiras e bonecos de pano recheados de ervas calmantes, sentando-me ao lado da caminha institucional, contando histórias inventadas sobre princesas costureiras que derrotavam dragões com agulhas encantadas. Tia, você é minha fada madrinha, sussurrou ela, mãozinha quente na minha. Sou o que você precisar, meu anjo. Os médicos diagnosticaram uma infecção simples, mas o episódio me abalou, ecoando as noites em que velava por Sofia gripada na infância, Paulo roncando no quarto ao lado. Liguei para Rosa depois. Prima, às vezes o coração se parte de novo, né? Com crianças que não são nossas, mas viram. Ela riu. Viram, porque você permite, Maria. Isso é dom. Recuperei-me organizando uma campanha de arrecadação no Hub, Costuras pela Saúde, vendendo acessórios temáticos para custear remédios no orfanato. Rita liderou. Vamos fazer máscaras faciais com estampas divertidas, pós-pandemia, mas úteis para a poeira urbana. Vendeu como água e o dinheiro fluiu, reforçando laços comunitários que eu nem sabia que ansiava. Carlos, do curso de pintura, apareceu no RIB um dia, carregando telas enroladas. Maria, inspirei-me na sua história. Pintei uma série sobre renascimentos. Quer ver? Desenrolou. Explosões de cores representando fios se entrelaçando em padrões caóticos que formavam figuras resilientes. Isso é você? Apontou para uma central, uma mulher com agulha na mão, tecendo o próprio destino. Emocionei-me, convidando-o para expor ali mesmo, transformando o espaço em galeria improvisada. A vernissage atraiu curiosos, empreendedoras misturando-se a ser artistas, conversas fluindo sobre interseções de arte e negócio. Sofia veio, trazendo um buquê de margaridas silvestres. Mãe, isso tá incrível. Me orgulho de você, de verdade, não por obrigação. Abraçamo-nos e pela primeira vez senti autenticidade no gesto, sem sombras de interesse velado. Mas o passado teimava em reaparecer. Uma carta anônima chegou pelo correio, letra tremida. Maria, sou Clara, mãe de Isabel. Desculpe pelo que minha filha causou. Ela errou feio, mas paga agora, sozinha e arrependida. Joguei fora sem resposta. Feridas cicatrizadas não precisam de curativos extras. Em vez disso, foquei em uma viagem com um grupo de mentoria. Um workshop em uma fazenda orgânica, aprendendo sobre tecidos sustentáveis de fibras naturais. Lá, em meio a campos verdejantes e cheiro de terra fértil, colhi folhas para atingir panos, rindo com Rita de manchas nas mãos. Parece alquimia, Maria! E era, transformando o ordinário em ouro têxtil. De volta, uma novidade de Sofia. Mãe, conheci alguém, uma colega de freelance, gentil, sem dramas familiares. Quero apresentar devagar. Assenti. Devagar é sábio, filha. Como curar um rasgo, ponto por ponto. Luana, já recuperada, me surpreendeu com um desenho. Eu, como super-heroína, capa de retalhos voando. Para você não voar longe demais, tia. Guardei no coração, junto
a memórias renovadas. Aos poucos, o quilt da vida ganhava novos quadrados. Uma parceria com Carlos para oficinas de arte-terapia no Hub. Visitas surpresa de Beatriz com protótipos de roupas. Noites de chá com Helena discutindo filosofias orientais. Sofia integrou-se mais, ajudando em campanhas, compartilhando risos genuínos. Uma tarde, enquanto pintava um mural no orfanato, crianças sujas de tinta ao redor, pensei em Paulo. Você aprovaria isso, amor? Essa versão livre de mim? O sol filtrava pelas janelas, respondendo com raios quentes. Vida, afinal, é essa colcha maluca, remendos imprevisíveis formando um todo aquecido. E você, tecendo sua própria narrativa ao me ouvir, sente os fios se conectarem. De qual recanto, ensolarado ou sombrio, brota sua inspiração? Enquanto o mural no orfanato secava lentamente, com impressões digitais coloridas das crianças espalhadas como constelações aleatórias em um céu de parede branca, uma chuva fina começou a tamborilar nas janelas, transformando o ar em uma sinfonia úmida que misturava cheiro de tinta fresca com terra molhada do jardim externo. Luana, ainda com vestígios de amarelo no nariz, puxou minha manga. Tia, faz chover arco-íris no desenho? Ri, pegando um pincel esquecido. Vamos tentar, mas arco-íris vem depois da tempestade, né? Aquela inocência dela me transportava para metáforas vivas, lembrando como minha própria tempestade, com Sofia, havia dado lugar a cores inesperadas, não perfeitas, mas vibrantes o suficiente para iluminar cantos escuros. Nos dias subsequentes, o Hub pulsava com uma rotina caótica e deliciosa. Manhãs de planejamento com Rita, que chegava com ideias rabiscadas em guardanapos de café. Maria, e se adicionássemos acessórios eco-friendly, tipo broches de materiais reciclados, e tardes de mentorias onde eu circulava entre mesas, corrigindo planos de negócio com toques de intuição afiada, como quando avisei uma aluna sobre armadilhas em fornecedores baratos. Confie, mas verifique como medir 2 vezes. Antes de cortar o pano, Carlos se tornou presença constante, não só com suas telas, mas com contribuições práticas. Ele instalou prateleiras para expor amostras de tecidos, transformando o espaço em um híbrido de ateliê e estúdio artístico que atraía olhares curiosos de passantes pela vitrine. Uma noite, após uma sessão de brainstorm que se estendeu até o lusco-fusco, ele me convidou para um jantar improvisado em um bistrô escondido. Pratos de massas fumegantes e velas tremulando. Maria, sua energia é contagiante. Conta mais sobre como virou investidora tech sem nunca ter tocado em um computador nos anos 80. Contei, entre garfadas de espaguete ao pesto, as noites lendo revistas emprestadas de clientes, os riscos calculados em startups que pareciam loucura na época, mas floresceram como sementes em solo fértil. Foi instinto, Carlos. Como saber o caimento de um tecido só pelo toque? Ele sorriu, olhos cravados nos meus. Instinto que salva vidas, ou reinventa-as. Saí dali com borboletas no estômago, não românticas necessariamente, mas de possibilidade. Aos 69, descobrir que conexões humanas podiam surgir em curvas inesperadas era como encontrar um padrão oculto em um quilt antigo. Sofia, por sua vez, mergulhava mais fundo na reconciliação, aparecendo no Hub sem aviso para ajudar em embalagens de pedidos de maduras em flor. Mãe, olha isso, uma cliente de outro estado pediu customização. Quer um vestido com elementos da sua cultura indígena.
Posso gerenciar o design digital? Assenti, impressionada com sua evolução. De executiva distante a colaboradora proativa, usando ferramentas online para esboçar padrões que eu aprovava com toques manuais. Mas tensões surgiam como bolhas em tecido fervido. Durante uma discussão sobre expansão, ela sugeriu: e se usássemos parte do seu fundo para marketing pesado? Podia explodir as vendas? Parei, tesoura na mão. Filha, o fundo é para impacto, não explosão. Lembra? Crescimento sustentável como raízes profundas. Ela corou, murmurando um pedido de desculpas, e eu abrandei. Aprendemos juntas agora. Para equilibrar, iniciei um ritual semanal. Caminhadas ao amanhecer pelo parque próximo, onde o orvalho reluzia em folhas como pérolas bordadas. Helena se juntava às vezes, trazendo termos de yoga para descrever minha jornada. Você está em Savasana emocional, Maria. Repouso profundo após a luta. Ríamos, mas era verdade. Aquelas andanças me permitiam processar ecos do passado, como a carta de Clara, que ignorei, ou rumores de Isabel vivendo uma vida ostentosa, que, segundo Dona Teresa, em uma ligação bisbilhoteira, tá mais falsa que moeda de R$ 3, postando viagens, mas endividada até o pescoço. Não me regozijava, mas via lições. Fachadas racham sob pressão. Uma virada veio com uma proposta inesperada. Uma universidade local me convidou para uma palestra sobre empreendedorismo sênior. Mulheres que tecem o futuro. Aceitei, nervosa como uma debutante, preparando slides com imagens do ateliê antigo, misturadas a gráficos de investimentos. No auditório lotado de estudantes ávidos, contei minha saga sem filtros. Da costureira migrante à visionária tech, passando pela traição familiar e renascimento. O segredo, resiliência, é como elástico em uma saia. Estica, mas volta mais forte. Aplausos ecoaram, e uma jovem na plateia perguntou: como lidou com a dor da filha? Respondi honesta. Transformei em combustível. Dor não define, refina. Sofia assistiu da primeira fila, olhos úmidos, e depois me abraçou nos bastidores. Mãe, você é minha heroína. De novo. Aquela noite, jantamos em casa, cozinhando juntas uma feijoada improvisada, conversando sobre planos dela. Quero adotar uma criança, mãe. Sozinha, se precisar. Aprendi com você que família se constrói. Apoiei. Constrói com amor, filha. Como um bordado paciente. Paralelamente, o orfanato ganhou um upgrade. Com doações da campanha, instalamos uma sala de artes dedicada, batizada de Espaço Maria das Cores. Luana inaugurou pintando um mural coletivo, onde cada criança adicionava um elemento. Um sol aqui, uma flor ali. Tia, isso é nosso quilt vivo! Exclamou ela, e eu a abracei, sentindo o calor de laços não biológicos que aqueciam mais que qualquer herança monetária. Rita, animada, propôs uma colaboração internacional. Conheci uma rede de artesãs na América Latina via online. Vamos trocar padrões culturais? Mergulhamos, enviando amostras por correio, recebendo tecidos andinos em troca, tecendo uma teia global que expandia horizontes além da capital. Carlos contribuiu com ilustrações para embalagens e uma faísca cresceu. Jantares viraram rotina, conversas sobre arte evoluindo para toques casuais. Uma mão no ombro, um olhar prolongado. Oh, Maria, você me faz ver cores novas, confessou ele uma noite, sob luzes de um festival de rua,
onde dançamos ao som de samba improvisado. Não rotulei, deixei fluir como tinta em tela úmida. Uma crise menor testou tudo. Beatriz enfrentou um golpe em fornecedores, perdendo estoque. Liguei imediatamente. Calma, use o seguro que te orientei. E lembre, contratempos são pausas para realinhar. Ela superou e mandou um vídeo de agradecimento. Tia, você salvou meu sonho! Aquilo reforçou meu propósito, levando-me a escrever um diário online anônimo sobre lições de vida. Posts curtos que viralizaram em redes de idosos ativos. Da expulsão à expansão, como renasci aos 60 plus. Comentários choviam. Inspiradora. Meu filho fez igual. Vou seguir seu exemplo. Sofia leu e comentou publicamente. Orgulho da minha mentora particular. Reencontros com o passado surgiram. Uma ex-cliente do ateliê antigo me achou via revista, convidando para um chá onde rememoramos vestidos de casamentos que costurei. Maria, você sempre soube unir peças improváveis. Verdade. Agora unia vidas. Em uma viagem solo para o sertão, visitando raízes familiares abandonadas, caminhei por estradas poeirentas, colhendo histórias de tias distantes que ecoavam minhas lutas. Volte sempre, sobrinha, disseram, e eu voltei com sementes literais para plantar na varanda. Metaforicamente, plantando sementes de perdão pleno. Com Carlos, uma data virou confissão. Quero viajar contigo, Maria, para onde os fios nos levarem. Aceitei, planejando uma rota por vinhedos no sul, onde uvas maduras simbolizavam maturação tardia. Luana me deu um amuleto de pano. Para boa sorte, tia. E Sofia, ao saber, sorriu. Vai, mãe, merece. A colcha ganhava bordas exóticas, padrões imprevisíveis dançando em harmonia caótica. Seus fios, ouvinte, entrelaçam com os meus nessa tapeçaria compartilhada? De qual vale escondido ou pico elevado surge sua visão? Enquanto a viagem para os vinhedos do sul se aproximava, com malas semi-prontas sobre a cama do apartamento, itens leves como lenços tecidos à mão e um bloco de anotações para esboços inspirados pelas paisagens, uma névoa de expectativa pairava no ar, misturada ao aroma de café coado que eu preparava todas as manhãs como um ritual de ancoragem. Carlos, com seu jeito meticuloso de artista, mandava mensagens diárias. Não esqueça o chapéu para o sol. As vinhas são traiçoeiras com raios reflexivos. Ri sozinha, respondendo com fotos de vinhos que eu experimentava em degustações locais, preparando o paladar para o que viria. Mas antes da partida, o hub exigia atenção. Uma encomenda urgente de maduras em flor para uma feira de artesanato em uma cidade vizinha, onde Rita já coordenava o estande com eficiência militar, empilhando caixas de blusas com mangas fluidas e estampas inspiradas em folhagens tropicais. Maria, essa coleção vai voar das prateleiras, mulheres querendo se sentir como rainhas do outono maduro. Ela exclamava por vídeo, fundo de tecidos ondulando como ondas em um mar de criatividade. Deleguei tarefas a uma nova voluntária, uma ex-bancária chamada Lúcia, que se juntara ao grupo após ler minha entrevista na revista, trazendo expertise em finanças que complementava minhas intuições instintivas. Vamos criar um fundo coletivo para empréstimos micro a iniciantes, sugeriu ela. E eu aprovei, vendo ali o germe de uma rede autossustentável que ecoava meus investimentos iniciais em startups, mas agora ancorada em solidariedade feminina. Sofia, captando de momento,
Ofereceu-se para gerenciar a logística da feira remotamente. Mãe, uso meu app de tracking para monitorar envios. Nada vai se perder no caminho. Sua proatividade, outrora rara, agora fluía natural, como um rio que encontra o leito após desvios turbulentos. No orfanato, uma novidade agitava as rotinas. Luana fora selecionada para um programa de talentos jovens, onde crianças órfãs aprendiam ofícios criativos em uma escola parceira. Tia, vou estudar design de verdade, anunciou ela durante uma visita surpresa, pulando em meus braços com um desenho de um vestido futurista rabiscado em lápis de cor borrados. Você me inspirou, viu? Quero fazer roupas que voam. Abracei-a forte, sentindo o peito inchar com um orgulho adotivo que transcendia laços de sangue. Era como ver uma semente que eu plantara brotar em solo alheio, florescendo além das expectativas. Para celebrar, organizei uma mini oficina no Espaço Maria das Cores, convidando Carlos para ensinar técnicas de ilustração que as crianças aplicassem em tecidos. Ele chegava com caixas de giz de cera e sprays não tóxicos, transformando o lugar em um caos colorido onde risos competiam com o zumbido de máquinas de costura em miniatura. Isso é terapia coletiva, comentava ele, limpando tinta de suas mãos enquanto observava Luana liderar um grupo de meninos em padrões abstratos. Helena, sempre a âncora espiritual, juntou-se uma tarde, guiando uma meditação infantil com visualizações de tecidos mágicos que curam corações. Imaginem linhas conectando vocês a quem amam, sussurrava, e eu via olhos fechados, respirações sincronizadas, pensando em como aquelas práticas poderiam ter suavizado minhas próprias tormentas familiares anos atrás. Uma reviravolta veio via e-mail. A universidade que me palestrara convidou para um curso curto como professora convidada. Empreendedorismo intuitivo para gerações maduras. Aceitei, mergulhando em preparações que misturavam aulas teóricas com workshops práticos, slides sobre diversificação de portfólios intercalados com sessões de costura simbólica, onde alunos costuravam planos de negócio com linhas e papéis. Maria, você humaniza os números, elogiou um coordenador, e eu respondi. Números são como fios, frios sozinhos, mas quentes quando tecidos em histórias. Sofia assistiu à primeira aula online, mandando mensagens em tempo real. Mãe, isso é genial. Posso compartilhar no meu portfólio de freelances? Permiti, vendo ali uma ponte orgânica entre nossos mundos, sem forçar conexões artificiais. Mas sombras do passado espreitavam. Uma ligação de Dona Teresa, voz rouca de cigarro e fofoca acumulada, trouxe novidades indesejadas. Maria, Isabel está de volta à cidade, montando uma agência rival à de Sofia, postando indiretas nas redes sobre heranças perdidas por arrogância. Sua filha está furiosa, mas não reage. Suspirei, aconselhando Sofia mais tarde. Ignore, filha. Energia gasta em rivais é fio desperdiçado em nós frouxos. Ela ouviu, optando por focar em um projeto novo. Branding para uma ONG de empoderamento feminino, onde incorporava elementos de minhas lições sobre visão de longo prazo. A viagem com Carlos finalmente chegou. Estradas sinuosas levando a colinas cobertas de parreiras pisadas de uvas roxas. O ar impregnado de fermento doce e terra rica. Hospedamo-nos em uma pousada rústica, quartos com vistas para vinhedos que se estendiam como um tapete vivo sob o sol poente. Dias de degustações preguiçosas, tintos encorpados que dançavam na língua como memórias revisitadas. Caminhadas por trilhas
onde conversávamos sobre inspirações artísticas. Maria, veja essa luz filtrando pelas folhas. É como sua resiliência, iluminando sombras. Ele capturava cenas em esboços rápidos, enquanto eu coletava folhas secas para experimentos em tingimentos naturais, de volta ao hub. Noites ao redor de mesas de madeira, compartilhando pratos de queijos locais e histórias pessoais. Ele sobre um divórcio amigável anos atrás. Eu sobre Paulo e as noites solitárias pós-viúves. Você me ensina a ver beleza no imperfeito, confessou Carlos Umachi, mãos entrelaçadas sob estrelas piscantes. Não era romance hollywoodiano, mas uma parceria madura, tecida com fios de respeito mútuo e curiosidade compartilhada. De lá, mandei postais para o grupo. Para Rita, uma foto de uvas com legenda "Inspiração para novas cores na coleção". Para Luana, um desenho improvisado de uma videira mágica. Para Sofia, uma mensagem simples, explorando novos terrenos como nós. Ela respondeu com uma foto dela em uma reunião da ONG. Tecendo redes aqui também, mãe. Retornando, o Hub me recebeu com uma surpresa. Lúcia havia organizado um fundo inicial com contribuições voluntárias, financiando 3 startups incipientes de alunas, uma em bijuterias recicladas, outra em cosméticos naturais, a terceira em acessórios para pets artesanais. Maria, isso é legado vivo! Exclamou ela. E eu abracei o grupo, sentindo o pulsar coletivo como um coração ampliado. Beatriz, por vídeo, atualizou. Exportações rolando suave. Seu conselho sobre cláusulas salvou o dia de novo. No curso universitário, incorporei anedotas da viagem. Vinhedos ensinam paciência. Frutos maduros vêm de podas necessárias. Alunos absorviam, um deles confessando: "Perdi meu negócio familiar por brigas. Sua história me dá coragem para recomeçar." Aquilo ecoava, reforçando que minhas podas, cortar laços tóxicos, redirecionar fortunas, geravam frutos em solos alheios. Uma colaboração inesperada surgiu. Carlos e eu propusemos uma linha de produtos artísticos para maduras em flor, como lenços pintados à mão com motivos vinícolas. Arte vestível, batizamos, vendendo em feiras onde Sofia cuidava do stand digital. Lives transmitindo o processo criativo. Luana visitando o Hub pela primeira vez, liberada do orfanato, maravilhou-se. "Tia, isso é um palácio de sonhos." Ajudei-a a pintar um lenço próprio, manchas virando flores abstratas. Helena, em uma sessão de yoga grupal no parque, integrou o tema. Respirem como vinhas, enraizadas, mas alcançando o céu. Sofia juntou-se, poses desajeitadas no início, mas persistentes. Uma carta de adoção chegou para Luana. Uma família amorosa a esperava. Chorei em particular, mas celebrei com ela. "Vai brilhar, meu anjo, leve os fios que tecemos." Ela partiu com uma mala de retalhos meus, prometendo visitas. O vazio preenchido por novas crianças no orfanato, ciclos renovando-se como estações em vinhedos. Com Carlos, planos evoluíam, uma exposição conjunta, telas dele ao lado de minhas criações têxteis. Parceria em camadas, brincamos. Sofia, inspirada, anunciou: "Mãe, decidi, vou adotar. E quero você como avó ativa." Assenti, coração transbordando. Família redefinida, não por sangue, mas por escolhas intencionais. A tapeçaria expandia. Bordas se entrelaçando em padrões infinitos, convidando ventos novos.
Seus padrões, narrador silencioso, mesclam-se aos meus nessa dança tecida. De qual vinhedo distante ou adega secreta emana sua essência? Enquanto os ventos novos sopravam através da tapeçaria em expansão, carregando sussurros de possibilidades ainda inexploradas, uma calmaria inesperada se instalou nos dias seguintes à proposta de Sofia sobre a adoção, como se o universo pausasse para permitir que os fios se assentassem antes de novos entrelaçamentos. No apartamento, agora adornado com lenços pintados da viagem, manchas de vermelhos terrosos evocando solos de vinhedos. Eu acordava com o som distante de pássaros urbanos, esticando-me em alongamentos improvisados que Helena me ensinara, sentindo os ossos protestarem menos a cada amanhecer. Carlos, com sua pontualidade artística, aparecia esporadicamente com cafés quentes e ideias frescas. Maria, imagine uma série de tapeçarias colaborativas. Você tecendo a base, eu adicionando camadas pictóricas. Assentia, experimentando em noites solitárias, onde agulhas e pincéis dançavam em harmonia sobre canvases híbridos, criando peças que pareciam mapas vivos de jornadas internas, curvas representando desvios familiares, retas simbolizando resoluções firmes. Rita, no hub, elevava o jogo. Com o fundo de Lúcia crescendo, investimos em uma impressora 3D para protótipos de acessórios, transformando desenhos digitais de Sofia em botões esculturais que adicionavam textura às roupas damaduras em flor. Isso é revolução tátil, exclamava ela, mãos voando sobre controles enquanto moldávamos formas orgânicas inspiradas em sementes. Um aceno às raízes que eu redescobrira no sertão. Uma aluna nova, uma imigrante chamada Fátima, de origens africanas, trouxe ritmos exóticos, padrões tribais que incorporamos em uma sublinha limitada, vendendo para colecionadores que viam ali fusões culturais autênticas. Maria, você une mundos como ninguém, comentava Fátima durante pausas para chá de hibisco, compartilhando histórias de mercados distantes que ecoavam meus inícios modestos. O curso na universidade ganhou profundidade. Incorporei módulos sobre ética e negócios, debatendo com alunos sobre heranças intangíveis. Conhecimento passado adiante, sem laços de sangue, inspirado na partida de Luana, que agora mandava cartas, cheias de desenhos de sua nova casa. Tia, minha mãe nova, ama costurar também. Ensinei seu tru da bainha invisível. Respondia com pacotes de suprimentos, sentindo uma doçura agridoce ao ver ciclos se perpetuarem além do meu alcance imediato. Sofia progredia na adoção. Papéis burocráticos viravam maratonas que ela compartilhava em visitas ao hub, onde Lúcia oferecia conselhos legais gratuitos. Mãe, é uma menina de 5 anos, órfã recente. Olhos como os seus, curiosos e teimosos. Sorria, imaginando a avó ativa. Vou ensinar-lhe a pintar sonhos em pano. Mas desafios surgiam como rugas em tecido liso. Uma auditoria surpresa no fundo coletivo revelou discrepâncias mínimas resolvidas com transparência que fortaleceu laços. Erros são lições bordadas, decretei em uma reunião tensa, transformando tensão em união. Carlos propôs uma escapada curta, um festival de artes em uma ilha costeira, barcos balançando em águas turquesas, enquanto exibíamos nossas peças híbridas em barracas improvisadas, ventos salgados carregando aromas de frutos do mar grelhados. Lá, entre multidões ecléticas, vendemos tudo, conversas fluindo sobre inspirações marítimas.
ondas como curvas de vidas imprevisíveis, filosofava ele, enquanto eu negociava com compradores estrangeiros, usando frases em inglês enferrujado, aprendidas em apps noturnos. Uma noite, sob o luar refletido no mar, ele sussurrou: Maria, isso é mais que parceria, é sinfonia. Beijei-o levemente, selando um capítulo que se desdobrava sem pressa, como fermentação lenta de vinhos. De volta, o orfanato pedia atenção. Uma nova leva de crianças chegava, histórias de perdas ecoando as minhas, e eu iniciei um programa de contos tecidos, onde narrativas orais viravam quilts coletivos, cada quadrado uma memória costurada. Um menino chamado Pedro, tímido com cicatrizes emocionais, abriu-se. Tia, minha família me deixou como retalho velho. Você recolhe? Abracei-o, recolho e transformo em obra-prima. Helena integrou sessões de mindfulness, respirando com as crianças, em círculos de confiança. Sofia trouxe a menina em teste. Uma visita supervisionada onde a pequena, chamada Ana, explorou o espaço com olhos arregalados, tocando tecidos como tesouros. Vovó Maria? Chamou hesitante, e meu coração derreteu como cera quente, costurando-a instantaneamente à tapeçaria. Sim, meu amor, vamos tecer juntas. Rita celebrou com uma festa improvisada no hub. Bolos decorados com fios comestíveis, música de ritmos variados que Fátima comandava, danças misturando passos africanos com samba brasileiro. Carlos capturou o momento em fotos artísticas. Lúcia gerenciava o caos com planilhas. Beatriz mandava parabéns virtuais de sua expansão internacional. Mas uma torção veio. Rumores de Isabel tentando processar Sofia por danos emocionais no divórcio, alegando manipulação familiar. Dona Teresa alertou. Maria, ela está desesperada, perdeu o namorado rico. Aconselhei calma. Filha, foque no futuro. Passado é fio cortado. Sofia resolveu com mediação, emergindo mais forte. Aprendi sua lição, mãe. Dignidade acima de tudo. O curso universitário culminou em um simpósio, onde apresentei com Carlos uma palestra conjunta. Arte e empreendedorismo, fios interconectados. Auditório lotado, aplaudindo fusões inovadoras. Alunos propuseram startups inspiradas. Uma delas sobre apps para mentoria virtual. Eco de minhas startups tech antigas. Fátima lançou sua própria linha no Hub, Áfricas Tecidas, com lucros revertidos para comunidades de origem. Pedro, do orfanato, ganhou confiança, costurando sua primeira peça. Um cachecol para mim, irregular, mas cheio de alma. Ana se oficializou na família de Sofia. Uma cerimônia simples, onde eu, como avó, presenteei com um quilt personalizado, quadrados representando capítulos, migração, perda, renascimento. Isso é nossa história pequena. Sofia chorou. Mãe, você reconstruiu tudo. Noites com Carlos viravam estúdios compartilhados, pincéis e linhas entrelaçando em criações noturnas, conversas sobre viagens futuras, talvez Europa, para vinhedos ancestrais. Helena organizou um retiro temático, Tecendo o Espírito. Meditações em florestas onde folhas caídas inspiravam padrões efêmeros. Rita expandiu o fundo para bolsas de estudo. Lúcia calculando impactos fiscais com precisão. Beatriz visitou pessoalmente, trazendo amostras exportadas. Tia, isso começou com você. O diário online evoluiu para um podcast. Vozes de mulheres compartilhando reviravoltas. Sofia como co-host ocasional. Minha mãe me ensinou que rupturas são portais.
Uma exposição internacional convidou nossas peças híbridas, malas prontas de novo para horizontes distantes. Ana desenhou um mapa imaginário. Vovó vai conquistar o mundo? Ri. Já conquistei o meu. A tapeçaria, agora um vasto manto, envolvia gerações, culturas, amores tardios com bordas abertas para ventos eternos. Seus ventos, ouvinte invisível, sopram de qual direção mística ou porto esquecido, entrelaçando essências em danças infinitas.